não exista hoje na igreja, né? Presume-se que nenhum marido trate a mulher, cristãos, né? Um marido crente e uma mulher crente trate a mulher da forma como os antigos israelitas tratavam as suas mulheres. Então presume-se que esses motivos não existem nas nossas vidas hoje. Foi por causa da dureza de coração que Moisés permitiu o divórcio, mas foi também por causa da dureza de coração que Israel foi rejeitado como povo de Deus. Não podemos imitar Israel. Deus não quer que a igreja repita os erros de Israel. Então, se foi pela dureza do coração que se permitiu o divórcio, foi pela dureza do coração de Israel também que ele foi rejeitado como povo de Deus. Então, se nós não queremos ser rejeitados por Deus, nós não devemos agir como Israel. Não só no caso do divórcio, não estou falando por causa disso, porque pode acontecer uma situação em que seja perfeitamente possível um cristão se divorciar e continuar em comunhão com Deus. Tá? Mas o que se quer dizer nesse texto? Que nós não tenhamos os corações duros como Israel tinha essa dureza de coração. Tá? Então, por isso que foi pela dureza de coração que foi permitido o divórcio, mas pela dureza de coração eles também foram rejeitados. Então, se nós não queremos ser rejeitados por Deus, não tenhamos os corações endurecidos. Amém? Vamos entrar no tópico 2, então. Tem uma questão, né? Fazer questão durante a lição. Vamos lá, então? Segundo a lição, qual era o propósito da lei do divórcio? Qual era o propósito? Por que foi permitido o divórcio lá no Antigo Testamento? Exatamente. Então agora vamos passar para o tópico 2, o ensino de Jesus a respeito do divórcio. Procurando incriminar Jesus, imbuídos da ideia difundida pela escola do Rabino Hillel, nós já comentamos que era aquele que defendia que o divórcio podia acontecer por qualquer situação. Defendia o direito do homem a dar carta de divórcio à mulher por qualquer motivo. Os fariseus questionaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Está lá em Mateus 19, 3b. Respondendo aos acusadores, Jesus relembrou o princípio divino para o casamento, quando Deus fez o ser humano macho e fêmea, ambos uma só carne, conforme Gênesis 2:24. Assim o mestre concluiu: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19:6b. Essa é a doutrina originária a respeito da união entre um homem e uma mulher. Ela reflete o plano de Deus para o casamento, considerando como uma união indissolúvel. Então Jesus surpreendeu os fariseus naquela época, não se filiando. O que eles queriam? Que Jesus se posicionasse. Jesus se filia à escola de Hillel ou Jesus se filia à escola de Shammai? Eles queriam uma posição de Jesus. Então Jesus surpreendeu, não se filiando a nenhuma dessas escolas. No primeiro momento, o que Jesus falou? Não. No princípio, não foi criado o divórcio. No princípio, Deus criou o macho e fêmea comum e os uniu como uma só carne, tratando assim da indissolubilidade do vínculo conjugal. Então, esse foi o primeiro posicionamento de Jesus. Tá? Então, os fariseus tentaram cutucar, mas no princípio não ouviram o que eles queriam. Eles queriam que Jesus se posicionasse. E Jesus foi mais além. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o casamento seja insolúvel. Tá? Então, eu também achei um texto que fala sobre isso, né, na época de Adão e Eva, que eu também queria meditar aqui um pouquinho com os irmãos. Achei legal isso daqui. Quer nos parecer, do projeto original de Deus, podemos extrair duas verdades. Deus consagrou o princípio da monogamia. Nós já estudamos aqui, né? Eu não tenho vindo nas escolas dominicais, mas eu tenho lido o serviço, então eu estou por dentro do que está acontecendo. Nós já estudamos, né? Sobre a monogamia. Podendo fazer diversas mulheres, uma vez que não faltavam ossos, Deus, contudo, preferiu fazer apenas uma. Essa decisão de Deus excluía a poligamia, ou seja, diversas mulheres para o mesmo homem. Deus podia ter feito 10 mulheres para Adão, mas ele fez uma só, né? Pelo projeto original de Deus, uma família deveria se formar pela união de um homem e de uma mulher. Ao fazer apenas uma mulher, Deus excluiu o divórcio. Caso Adão repudiasse sua mulher, não havia outra alternativa senão ficar só. Quando o Senhor Jesus afirmou que no princípio fez macho e fêmea, ele estava dizendo que não
Adão, nem para Eva, a possibilidade de troca de parceiro. Assim, pelo projeto original de Deus, o casamento seria uma união tão perfeita que tornava o casal como se fosse um só corpo, ou uma só carne. Possibilidade de divisão não estava, pois, prevista. Deus não planejou o divórcio. E é verdade, né? Se nós formos meditar, tinha só Adão e Eva. E se ele não quisesse mais ela, ou se ela não quisesse mais ele? Não tinha outro para casar. Então não era uma previsão original de Deus o divórcio, não foi o desejo de Deus o divórcio. Por quê? Se repudiasse ela, se ela repudiasse ele, ia ficar sozinho, porque não tinha outro para casar, né? Então é interessante a gente meditar nessas coisas. Pode falar, irmão. É interessante que, infelizmente, muitas pessoas levam ao pé da letra ainda a palavra de Deus a esse respeito. Porque o que Deus executou não separa o homem. O que eu quero dizer? Porque muitos casamentos vivem infelizes ainda hoje e acham que não, porque Deus executou nós, tem que permanecer. Mas não coloca na direção do Senhor, o que o Senhor quer para o nosso casamento? Resolva essa situação, né? Então, quando coloca o Senhor na frente do casamento, eu acredito que ele vai tomar a posição correta. Não que ele queira ir embora, mas ele não quer duas pessoas juntas infelizes. Então aí vai fazer a melhor forma possível. Se essa resolver a situação, aí Deus vem e providência. Mas se infelizmente não tem condições, mas assim como diz a lei, que somente a casa de esotérica e sinceridade, eu acredito que quando a pessoa coloca o Senhor Jesus na frente, ele vai responder. Nós vamos ver que tem duas situações bíblicas que é permitido o divórcio com um novo casamento. Existem outras situações que se permite a separação, o divórcio, mas sem a possibilidade de um novo casamento, tá? Então, poderia se enquadrar aí a ideia do irmão que realmente tem tantos casos. Assim, quando eu me converti e eu li essa passagem, eu falava assim, meu Deus, mas que absurdo, essa mulher apanha o marido, mas tem que ficar apanhando nessa vida. Eu pensava assim, né? E não é dessa forma, a mulher não está fadada a viver a vida toda apanhando. Nós vamos ver, assim, até o final da lição, nós vamos tratar de vários pontinhos legais, assim, várias particularidades. Mas a gente estava falando aqui, no começo, irmão, que por que muitas vezes o casal vive infeliz? Porque não é um motivo que desencadeia o divórcio, são vários motivos do cotidiano. A gente acaba nos nossos relacionamentos negligenciando algumas coisas com o nosso cônjuge. Então é uma briguinha aqui, é um desentendimento ali, é uma diferença do outro lado. E o casal acaba no dia a dia não sentando para conversar, para dialogar, acaba não se perdoando, e aí o casamento acaba chegando num ponto que fica insuportável realmente. Mas por quê? Porque lá atrás não cuidou do casamento. Então o que nós estamos batendo muito hoje na tecla? Que o casal tem que cuidar do casamento. Coisinhas pequenas no dia a dia não pode passar. Como a gente sempre costuma dizer, não durma brigado com seu marido. Brigou durante o dia, até o final do dia, antes de dormir, faça as pazes. Não durma brigado. Porque se aquilo virar um dia, vai virar uma mágoa. Entendeu? Vira uma mágoa, e aí é uma mágoa, outra mágoa, vários pontinhos no coração, vários feridos no coração, que aí vai chegar num ponto que não vai mais ter cicatrização. Então é cuidar do casamento. Pode falar, pastor. Cíntia, eu começo a observar que a gente pegar um pessoal há 20, 30 anos atrás, né? Conheço muitos casos de pessoas, de mulheres que apanhavam, sabe? Marido que chegava bêbado, mulher que passava fome, tinha lá 4, 5, 6 filhos. Por mais que fosse a situação difícil desse casamento, por eles terem um pensamento mais conservador, o casamento ele vivia 30, 40, 50 anos. Mas o marido bate. Mas o marido não vai nada. Tem outra lá, não sei o quê. Principalmente o pessoal do Nordeste tem esse sentimento de conservação. A gente vê que a coisa não vive aqui. Hoje se separa com feio na cara feia, você já não vai mais com a minha cara, fica você pra lá, eu pra cá, né? Então a gente vê que os tempos eram diferentes há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, sempre foi. E a gente fica tentando entender isso. Eu não ficar as senhoras de 40, 70 anos dizendo assim para mim, mas pastor, mas a Bíblia diz que a vida juntou não pode separar. Mas o marido, vou viver até morrer. Então não tem errado, o testamento, tudo
forma que vivia quando casado, né? Mas hoje a emancipação da mulher trouxe essa possibilidade. Por quê? Porque hoje a mulher sai e vai trabalhar, né? Eu não vou ficar a vida inteira dependendo de um marido que me bate, que chega bêbado, que me trata com dignidade. Eu vou arregaçar minhas mangas, eu vou cuidar do meu filho, eu vou trabalhar. Não vai ficar dependendo de marido. Então isso mudou muito, eu entendo, por causa da emancipação da mulher. As mulheres já não pensam mais dessa forma, né? Tem que se submeter a qualquer situação, porque, né? E acredito também que, acho que o que é verdade, né? Porque eu sou mulher, que eu não vou falar isso, que acredito também que os maridos hoje estão mais conscientes também. Não existe mais aquele, existe, claro que existe, né? Mas aquele marido machista que acha que a mulher isso, sabe? Não é mais dessa forma. Hoje os maridos ajudam as mulheres, né? Tanto em casa como com os filhos. Eu vou trabalhar. Deixa que eu cuido aqui, né? Vai lá trabalhar, deixa eu cuidar das crianças, né? É brincadeira, mas eu acho assim que a divisão de tarefas hoje é uma realidade dentro das famílias. E eu acho que é algo positivo, por quê? Porque a mulher ela está fazendo coisas que antes ela não fazia, e o marido também tem que aprender a ajudar a mulher, porque, irmãos, não é fácil a nossa batalha, não. Tá? É uma jornada tripla pra gente. Por quê? Porque trabalha fora, trabalha em casa, cuida de filho, e ainda tem as obrigações com o marido, quer dizer, é muita coisa em cima de. E assim, por mais que o marido ajude hoje em dia, geralmente questão de filhos é muito nosso. E educar filho não é fácil, irmãos. Não é fácil, é uma tarefa que você tem que estar todo dia em cima. Muitas vezes falar 50 vezes a mesma coisa no dia. Não é fácil. Criar filhos, ter filhos é fácil. Educar filhos é muito difícil. E isso ainda, embora alguns filhos tenham medo do pai ou medo da mãe, porque a mãe é aquela mais companheira, que está presente no dia a dia, a tarefa de educar, principalmente no dia a dia, o que pode, o que não pode, isso e aquilo, instruir, falar 50 vezes a mesma coisa, acaba sendo da mãe. Isso é uma coisa bastante cansativa. As irmãs que estão aqui, que sabem o que eu estou falando. É algo bastante cansativo. Então não é fácil para nós. Então nós precisamos, irmãos, de ajuda dos maridos. E os maridos, de certa forma, na maioria das vezes, têm respondido, né? Ainda que timidamente tem, de alguma forma, nos ajudar. E isso eu acho que é bastante positivo para a família, né? Mais algum comentário, irmãos? Nem? Então vamos prosseguir aqui. O ensino de Jesus. Os fariseus insistiram. Por que nos mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiar? Em Mateus 19, 7b. Respondendo à insistente pergunta, Jesus explicou que Moisés permitiu, vejam a diferença. Eles questionavam, por que Moisés nos mandou dar carta de divórcio e repudiar? Aí Jesus respondeu que Moisés permitiu, vejam a diferença entre mandar e permitir. Permitiu dar carta de repúdio às mulheres por causa da dureza dos nossos corações.